E aí pessoal, tudo bem? Daniel Shoa falando. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro capítulo do nosso curso de Fundamentos do Marketing Multinível. O objetivo desse curso, dessas aulas, como você queira chamar, é de introduzir você ao marketing multinível, ou você que já tem alguma experiência, está reciclando aí e sempre aprendendo novas informações. Garanto para você que se você fizer esse curso, se você assistir essas aulas do início ao fim, serão várias delas, você se tornará um bom distribuidor na sua empresa, talvez um excelente distribuidor, onde nós vamos abordar praticamente todos os assuntos com relação ao marketing multinível em alta qualidade, exclusivo do nosso canal H7 Global para você. Gente, para começar com chave de ouro, a gente vai tratar do primeiro assunto que é importantíssimo e muita gente deixa passar despercebido, que é a questão da lista de contatos, pessoal. Daniel, lista de contatos? Será que isso funciona mesmo? Gente, eu garanto a você acabou de entrar na sua companhia de marketing multinível ou você já está há algum tempo, Talvez você não tenha feito sua lista e está se perguntando por que não teve sucesso ainda. Eu quero que você faça uma experiência. Você chegue com os seus uplines, que são diamantes, presidentes, imperiais diamantes, black diamonds, eu não sei como são os nomes na sua empresa. E eu quero que você pergunte para eles se eles fizeram lista de contatos. Eu garanto que todos vão te dizer que fizeram lista de contatos e a lista é a matéria-prima do negócio. Gente, a gente tem vários tipos de lista. Você pode ter uma lista no papel, uma lista física e uma lista com cópia no computador. Eu indico a você a ter uma lista, se você for escolher entre uma delas, que você tenha uma lista no papel, beleza, pessoal? Se você quiser também, você pode ter uma cópia no computador, mas veja bem, uma cópia, Porque uma lista só no computador, às vezes você quer fazer uma anotação rápida e tem que ir até o computador e você acaba ficando com preguiça e deixa de anotar por causa de preguiça e perde ali a oportunidade de estar monitorando a sua lista. Então, a dica, tenha uma lista no papel, uma lista física com uma cópia no computador. Pessoal, a gente vai abranger aqui vários assuntos porque existem algumas maneiras de fazer a lista, mas primeiro eu quero dizer a importância da lista. A lista, gente, vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você responda. Qual a matéria-prima do nosso negócio? Pense bem, qual a matéria-prima do nosso negócio de marketing multinível? Pessoal, a matéria-prima se chama pessoas. Ah, Daniel, mas eu posso não cadastrar pessoas, eu posso ganhar dinheiro vendendo. Exatamente, mas até para vender você vende para pessoas. Mas falando de formar equipe, principalmente, a matéria-prima é 100% pessoas, pessoal, E você tem que trabalhar com essa matéria-prima. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem um açougue, Você vende carne lá e tal, tem vários tipos de carne, tem a picanha, maminha, alcatra e etc. Se você ficar sem carne no seu açougue, vai ter negócio? Não vai ter negócio, você não vai ganhar dinheiro. Então o que você faz? A matéria-prima do negócio de um açougue é a carne. A matéria-prima do nosso negócio são pessoas, Se nós não tivermos o controle sobre as pessoas, não classificarmos as pessoas, nós não teremos negócio. Como nós não podemos andar com as pessoas no bolso ou guardar as pessoas na nossa casa, nós andamos com o nome dela anotado no papel, é a nossa lista de contatos, beleza, pessoal? A gente vai fazer aqui agora um exemplo, Por que você deve ter a sua lista de contatos? Quando eu comecei o negócio, na primeira empresa que eu participei de marketing multinível, eu até cresci alguns patamares e tal, e só que eu não tinha feito a lista no começo, O que aconteceu? Depois que eu fiz a minha lista, eu comecei a monitorar ela e o meu negócio começou a alavancar muito, muito forte, Então a lista foi de fundamental importância para o meu negócio de marketing multinível, tanto na primeira empresa que eu participei, quanto na empresa atual, que eu já cheguei no patamar de diamante. Então, gente, confira comigo aqui agora as características da lista. Pessoal, agora vamos falar sobre as características da lista, porque uma lista ela não pode ser feita de qualquer jeito, então ela tem que ter algumas pré-definições, algumas características que você precisa saber antes de elaborar a sua lista. A primeira característica é que a sua lista precisa ter no mínimo 100 nomes. Poxa, Daniel, 100 nomes é muito. 100 nomes não é muito, pessoal. Se você pegar no seu celular aí, deve ter mais de 100 contatos. No seu Facebook, com certeza, tem muito mais de 100 pessoas. Mas calme, não use seu celular nem o Facebook como lista de contatos, Porque isso não funciona, Então, a sua lista tem que ter pelo menos 100 nomes, beleza?
A segunda característica da sua lista é nunca prejulgar ninguém. Porque geralmente o distribuidor ou consultor no novo negócio de marketing multinível, ele começa e vai fazer a lista, né? Então quando ele está fazendo a lista, ele está escrevendo, e o que acontece? Ele já conhece algumas pessoas, alguns amigos que um é preguiçoso, o outro não quer nada com a vida e tal, e ele já prejulga a pessoa e não coloca o nome dela na lista, pensando que é uma pessoa que não vai dar certo no projeto. Isso não é bom, pessoal. Vou dizer por quê. Você deve colocar todas as pessoas que você conseguir, que você lembrar na sua lista. Mesmo se a pessoa for preguiçosa, se a pessoa for corajosa, feliz, triste, velho, novo, você não deve prejulgar ninguém. Você nunca sabe quando alguém pode dar certo no negócio de marketing multinível, beleza? E outro fator é que na hora que você estiver qualificando a sua lista, que você vai ver que mais à frente eu vou ensinar como você pode qualificar a sua lista. Na hora que você estiver qualificando, por ter uma heterogeneidade de pessoas, né, ter pessoas de vários tipos diferentes, você vai atribuindo as notas para cada uma das pessoas, que eu vou ensinar como faz. Você vai atribuindo as notas e como são pessoas de todas as categorias, vai ter notas de todas as categorias, né? E isso ajuda o seu cérebro a criar um padrão mental de dar notas ou dar estrelas, né? De acordo com o seu tipo de qualificação. Se for notas, estrela, coração, eu não sei como é que você vai qualificar a sua lista. Vou dar um exemplo. Mas, enfim, isso ajuda o seu cérebro a criar um padrão mental de qualificar as pessoas. Ele vai trabalhar mais fácil. Daqui a um tempo você está andando na rua, encontra um amigo seu e já sabe se o amigo seu é 2 estrelas, é 3 estrelas, é nota 10, nota 9, nota 8, justamente porque você fez o exercício cerebral de qualificar várias pessoas. Gente, quero dizer uma coisa para vocês. A sua lista tem que ser organizada, né? Como eu falei anteriormente, não pode ser uma lista feita... eu tenho o Facebook, eu vou usar a minha lista do Facebook, vou chamar a galera e tal. Isso não funciona, tá, gente? Porque imagina que você é um executivo, você é o dono de uma grande empresa, você quer contratar um gerente, né? Um gerente de marketing pessoal e tudo mais. Você está contratando uma pessoa. Chegam três candidatos à vaga. Aí você pergunta assim, bom, eu pedi, né, para entrevista, para que todos vocês trouxessem uma lista com os contatos de vocês, para a gente trabalhar com eles. Isso é um negócio tradicional, tá, gente? Uma entrevista de emprego. E você é o dono da empresa. Chegou seus 3 candidatos e você pergunta, cadê a lista, pessoal? A lista de contatos, que é um exercício que você pediu para que eles façam. O primeiro pega o celular e puxa, não, tá aqui, ó, tenho vários amigos, tem 530 nomes aqui no meu celular, tá aqui a minha lista de contatos. O segundo faz assim, não, meu querido chefe, futuro chefe, tá aqui a minha lista, abre o Facebook lá, tenho 1.250 amigos aqui, ó, tenho muito amigo, tá aqui minha lista de contatos. E o terceiro, né, o terceiro candidato, pega, abre uma pasta, puxa uma planilha, puxa um papel lá de dentro, mostra uma lista de nomes toda qualificada, em ordem alfabética, com nota, com estrela, enfim, toda organizada certinho. Pergunta, qual dos 3 você contrataria? O primeiro do celular, o segundo do Facebook ou o terceiro que organizou a lista, estava com tudo ali na mão e foi muito melhor? Com certeza o terceiro, pessoal, né? Então você tem que ser profissional no seu negócio. Tem a lista no papel e uma cópia no computador. Gente, a lista tem que ter no mínimo 100 nomes, como eu falei, né? Porque no multinível você é um semeador. Por exemplo, imagina que você está semeando. Se você tem poucas sementes, você vai jogar, é capaz de não nascer nenhuma semente, né? Se você tem 10, 12 nomes na sua lista, talvez você não tenha sucesso. Mas se você tem mais sementes ou mais pessoas na sua lista, você vai semear mais, vai falar com mais pessoas e as suas chances de sucesso aumentam, beleza, pessoal? Agora vamos aqui, já estamos na parte principal. Existem 2 maneiras mais fáceis de você conseguir colocar as 100 pessoas na sua lista ou classificar a sua lista, né? Que são por grupo e por ocupação. Daniel, o que seria grupo? Vou dar um exemplo para você. Se você for fazer uma lista aí agora, né, usando apenas sua memória, é capaz de você lembrar em torno de 40, 60 nomes, algo em torno disso, né? Seu cérebro talvez não consiga mais do que isso. Por isso você tem que usar técnicas que o marketing multinível já elaborou que ajudam você a lembrar o nome das pessoas para colocar na sua lista. Por exemplo, você pode dividir por grupo. Eu vou dar 10 grupos para você e você pega esses 10 grupos e coloca 10 pessoas em cada grupo. Por exemplo, família é um grupo, né? Você coloca lista de contatos, família. Coloque 10 pessoas da sua família. Você bota lá seu tio, seu avô, seu pai, sua mãe, rapidinho você coloca 10 pessoas.
Outro grupo, por exemplo, vizinhos, aí você coloca 10 vizinhos. Se você mora em apartamento, você tem muito mais do que isso até. Outro grupo, amigos, você vai lá e coloca 10 amigos. Outro grupo, trabalho, no seu trabalho atual, ou que você já trabalhou anteriormente, se você não estiver trabalhando agora, você coloca, vai lá, 10 amigos. Então tem aí 10 grupos, né, sugeridos para você, que facilmente você consegue colocar 10 pessoas em cada um, né? E aí, só aí você já vai ter no mínimo 100 nomes, pessoal, e já vai começar com uma lista muito boa. A segunda maneira, né, de ajudar você a preencher a sua lista é preenchê-la através da ocupação. O que é isso, Daniel? Ocupação é o que as pessoas fazem durante o dia, né? Aí vocês fazem aquela pergunta: quem você conhece que é professor, que trabalha com vendas, que é massagista, que é bancário? Então você vai lembrando, por exemplo, quem você conhece que é professor? Às vezes você fazendo a lista sozinho você não lembrava, né? Você não lembrou de nenhum professor. Mas ao fazer a pergunta, quem você conhece que é professor, você se lembra, teve um professor tal, professor tal, professor tal, professor tal, que você pode falar para convidar no projeto. Aí na tela você está vendo a pergunta e vários tipos de ocupação que você pode se perguntar para preencher a sua lista. E garanto que você vai ter mais de 100 nomes. Pessoal, feito a sua lista, colocado no mínimo 100 nomes, né? Isso só para começar, tá, pessoal? Você nunca vai se desfazer da sua lista. A sua lista vai crescendo aí eternamente enquanto você estiver trabalhando com marketing multinível. E todo dia você vai conhecendo novas pessoas e vai colocando na sua lista. Agora vamos para a parte principal, que é a respeito da qualificação da lista. Porque imagina o seguinte, vamos pegar o exemplo do açougue de novo. Adianta você ter a matéria-prima toda, ter um monte de carne lá e não fazer ela girar, né? Não separar as carnes também, por exemplo. Você tem que separar o que é picanha, o que é maminha, o que é alcatra e tal. E na lista vai ser a mesma coisa. Você vai separar quem são as 3 estrelas, quem são os 2 estrelas, quem é o cara que é a picanha do negócio e tal, quem é o cara que é aquela carne mais barata, entendeu? Então na lista é mais ou menos parecido. Só uma analogia, tá, gente? Então você tem que qualificar, né, para você poder girar, para você trabalhar melhor com sua matéria-prima. Vamos ver agora como qualificar a nossa lista. Bom, vamos ver então como qualificar a nossa lista de contatos. Aqui eu vou sugerir um modelo. É lógico que você pode fazer isso de diversas maneiras, né? Tem pessoas que usam 4 categorias, tem pessoas que usam 2 categorias, 5 categorias de opções diferentes para você qualificar as pessoas. Eu vou sugerir aqui um exemplo de 3 categorias, 3 características que você deve avaliar nas pessoas para atribuir a nota a cada uma delas, né? Com o passar do tempo, se você quiser ir colocando mais categorias, mais características, você pode. Daniel, que características são essas? Você vai qualificar a sua lista de contatos, que tem no mínimo 100 nomes, baseado em 3 características. A primeira é ambição. Você pode ver aí na tela, você tem aí o nome da lista de contatos, né? Você coloca na parte esquerda e na parte da direita você vai abrir uma coluna e vai escrever assim, ó, ambição. Daniel, o que é ambição? Ambição não é uma palavra muito bonita. Gente, não é ambição de gananciosa, pessoa gananciosa que só pensa em dinheiro. Até porque essas pessoas não são bem-vindas no nosso negócio. Pelo menos na minha empresa, né? Gente gananciosa não funciona. Mas gente ambiciosa, que tem pretensão de crescer, que é uma pessoa empreendedora, que quer crescer na vida, tem sonhos, quer realizar objetivos, essa pessoa é bem-vinda. Então você vai colocar aí uma coluna escrito ambição. A segunda coluna que você vai colocar na sua lista é a coluna de condição favorável. Daniel, o que é condição favorável? Bom, pelo menos em 99% das empresas de marketing multinível que eu conheço, para você se tornar um distribuidor, para você se tornar um consultor, você precisa comprar um kit inicial, né? Então você que está vendo esse vídeo, com certeza tem várias pessoas vendo o vídeo que são das diversas empresas que custam os diversos valores os kits, né? Então, para a pessoa entrar, para o seu convidado entrar, ele vai precisar investir num kit, né? Mesmo que seja barato, gente, mas tem aquele tipo de pessoa que tem dinheiro, mas sempre fala que não tem dinheiro para nada, né? Então você já sabe que essa pessoa, entre aspas, não tem uma condição favorável, porque ela não investiria num kit para entrar na empresa, beleza? A terceira coluna que você vai botar aí chama-se network. O que é esse network, Daniel? O network é a rede de contatos que o seu convidado tem. Lembrando bem, tá, pessoal? Essas colunas não são para você. Essas colunas são para avaliar o seu convidado que está na sua lista, que você vai convidar ele. Então a terceira coluna é o network, né? O
que é o network? O network tem muito vínculo, tem muito a ver com a pessoa ser comunicativa, uma pessoa gente boa e tudo mais. Porque aquele cara, aquele seu amigo que é comunicativo, provavelmente ele tem um bom network, ele tem vários amigos, porque ele fala com todo mundo, é um cara boa praça e tal. Então essa pessoa é bem-vinda no negócio. Então a coluna network se refere a isso. Feito essas 3 colunas, né? Do lado direito, você vai colocar assim um quadradinho ou uma outra coluna para você marcar um OK, um X ou para você apagar depois. Escrito assim, ó, já chamei, né? Como assim já chamei, Daniel? Você vai entender daqui a pouco quando eu falar. Do lado disso, você vai colocar observação 1. Do lado disso, você vai colocar outro quadradinho, botar aceitou. Do lado disso, um quadradinho não aceitou. E do lado disso, observação 2 e do lado, observação 3. Esse é o perfil da sua lista de contatos. Agora vamos preenchê-la, né? A gente tem aí o nome de algumas pessoas imaginárias, né, que eu coloquei aí, tá? Vamos dar o exemplo aqui. O primeiro rapaz aí que você tá vendo é o Pedro, né? O Pedro é um cara que trabalha junto com você. O que acontece? O Pedro é aquele cara chato que ninguém gosta dele, é um cara que só reclama, né? Fala que não tem dinheiro pra nada, fala que o salário é ruim, mas você chama ele pra fazer algum tipo de projeto, ele não quer, ele tá acomodado com a vida. Enfim, aquele cara chato que ninguém gosta dele, né? Então vamos classificar aí o Pedro. Primeira coluna do Pedro, ambição, né? Será que o Pedro é um cara que quer crescer na vida? Será que ele tá disposto a fazer novos projetos? É um cara empreendedor? Com certeza não, porque o Pedro é um cara que só reclama da vida, mas também não quer fazer nada para mudar. Então, nesse ponto, você não dá uma estrelinha pro Pedro, né? Aqui eu tô usando estrela, tá, pessoal? Mas você pode usar pontuação também. Cada quadradinho desse pode valer aí 3,3 pontos, né? Se você somar os 3 aí vai dar 9,9, 10 pontos, se você quiser usar ponto. Mas vamos usar uma estrela aí. Então, o Pedro não vai ganhar nenhuma estrela. Segunda característica, condição favorável. Bom, o Pedro ganha o mesmo salário que você. Em tese, ele poderia investir no kit. Só que você sabe que ele está totalmente endividado. Todo o dinheiro que ele pega, ele se endivida, né? O cara é cheio de vício, aí ele se endivida, fala que não tem dinheiro para nada, reclama de tudo. Então você não coloca uma estrelinha no Pedro, porque provavelmente ele reclamaria em comprar o kit. E a terceira coluna é o network, né? O que significa? Será que o Pedro tem muitos amigos? Ele tem um network bom? Bom, o Pedro é aquele cara chato, ninguém gosta dele, então ele tem muito pouco amigo, né? Então o network dele não é bom, ou seja, ele teria pouca matéria-prima para trabalhar no negócio. Então o Pedro aí, resumindo, foi um cara 0 estrelas, né? Um dos últimos que você deve chamar para o negócio, né? Mas vamos lá. O segundo exemplo que você tem aí é o João. O João é um primo seu, né? Agora vamos avaliar o João. O primeiro critério de ambição. O João é um cara ambicioso? Pô, ele é um cara ambicioso que ele quer. O João é um cara que trabalha com informática, só pra você conhecer melhor o João. Um cara que trabalha com informática e tal, ele tem o seu próprio ganho, ele faz as coisas dele, ganha dinheiro na internet, desenvolvendo software e tal. Então ele é um cara ambicioso, ele está atrás de novos projetos, ele gosta de construir novos projetos para ter ganhos e tudo mais. E poderia gostar de um projeto de marketing multinível. Então você coloca uma estrelinha porque o João já tem esse espírito empreendedor aí. Segunda questão, condição favorável. Será que o João teria dinheiro para comprar o kit? Bom, o João não é um cara rico, mas também não é um cara pobre, né? Ele é um cara de classe média que ganha um dinheiro com o que ele faz, na informática e tudo mais. Com certeza ele teria condição de comprar o kit, nem que seja um dos kits médios ou o kit mais barato da empresa. Isso aí você consegue avaliar que ele poderia comprar o kit. Só lembrando, tá, pessoal? Às vezes você acha que a pessoa pode comprar, mas às vezes ela não pode. Só quem sabe é ela, né? Você está só tendo uma ideia baseada no que você conhece da pessoa, só para você ter um norte, tá? Então o João, segunda estrela no João, beleza, ele tá indo bem. Vamos ver se ele tem 3 estrelas. A terceira estrela é o network. Bom, será que o João tem muitos amigos? Só que o João é aquele cara, ele é um nerd da informática, né? Ele ganha dinheiro, ele desenvolve software e tal, ele ganha dinheiro com o projeto dele, mas ele não tem muitos amigos. O amigo dele é ele e o computador dele, né? Então ele não tem muitos amigos, não conhece muitas pessoas, é um cara meio fechado. O que acontece? Então nesse ponto você não dá uma estrela pro João. Então o João aí é uma pessoa 2 estrelas, né? Ele não é nem 0 estrelas, nem 1 estrela, e ele é 2 estrelas e não é 3 estrelas, beleza? Então a gente já tem o Pedro que é nem 1 estrela e tem o João que é 2 estrelas. Vamos ver o terceiro exemplo aí, o Daniel, né? O Danielzão aí e tal. O que é o Daniel?
Daniel, o Daniel é um amigo seu lá que joga futebol com você, né? Um colega seu e tal, amigo. E o Daniel é um cara super empreendedor, ele tenta fazer novos projetos, tem várias ideias e tudo mais. Então você coloca uma estrelinha no Daniel aí de ambição, né? O cara é ambicioso, o cara quer crescer na vida, tem sonhos a realizar e tudo mais. Segunda questão, condição favorável. Será que o Daniel teria condição para comprar o kit? O Daniel é um cara que é funcionário público, né? Ganha um salário médio, um salário razoável. De vez em quando sai com você para jogar um futebol, para comer um lanche, para enfim, para fazer algumas atividades, né, que acaba gastando dinheiro. Então, o Daniel teria condição aí de comprar um kit, sem dúvida nenhuma, mesmo não sendo rico, né? Mas vamos lá. E a terceira condição, você já marcou uma estrelinha nas duas primeiras. Terceira condição, network. Será que o Daniel tem muitos amigos, né? O Daniel é um cara boa praça, lá no futebol todo mundo gosta dele, o cara lá na igreja todo mundo gosta do cara também. Então é um cara boa praça que tem vários amigos, tem um bom network, então você vai lá e coloca uma estrela no Daniel. Então o Daniel é um cara 3 estrelas. Gente, e você vai fazer isso com todas as 100 pessoas da sua lista. Ô Daniel, cara, mas isso vai dar muito trabalho. Não dá muito trabalho, os 10 primeiros dão trabalho. Depois o seu cérebro já criou o parâmetro mental de dar estrelas, né? E você vai olhando a pessoa e vai dando estrela rapidinho quando você vê se qualificou a sua lista. Dica, se você puder ter a ajuda do seu patrocinador, o patrocinador é a pessoa que cadastrou você no negócio, vai ser muito melhor, beleza? Agora vamos aqui para a última parte da lista para fechar o nosso vídeo, que é a parte de manutenção da lista. Não adianta nada você ter uma lista, ter toda ela qualificada, mas aí a manutenção, porque essa lista serve para você convidar a pessoa, né? Não só para ela ficar lá enfeitando o seu guarda-roupa e tudo mais. O que acontece? Nesse primeiro campo aí você tem a área já chamei. O que é isso? É que você vai ligar para a pessoa, né? Você tem 100 pessoas, é impossível você lembrar quem você já ligou e quem você não ligou. Às vezes até você pensa, não Daniel, eu lembro que eu já chamei sim. Só que às vezes uma pessoa desliga, uma pessoa atende, manda você ligar depois, outra pessoa atende, marca na quarta da semana que vem, outra não aceita e outra marca meio-dia de amanhã. Então como são muitas pessoas, uma hora você vai se embananar aí e não vai lembrar de nada. Então a lista ajuda nisso. Então essa coluna já chamei é pra você... você ligou pra pessoa aí, pro Pedro, por exemplo, você ligou pra ele e já chamou. Pô, simplesmente fez a ligação. A resposta que ele deu vem depois, né? Aí nesse campo, observação, se você não quiser escrever também não precisa. Mas você tá ali, ó, aceitou e não aceitou. Vamos supor, você ligou pro Pedro, fez o convite. Se você não sabe como convidar, assista ao nosso próximo vídeo, que o assunto é o convite, beleza, gente? Mas você fez aí a lista, você ligou pro Pedro e o Pedro aceitou. Aí você marca o campo aceitou e no outro campo aí, observação 1 do lado, você coloca pra onde ele aceitou. Não, 14 horas reunião aqui em casa. Ou então 16 horas reunião no centro de distribuição da empresa. Enfim, você coloca aonde o Pedro aceitou ir na reunião, né? Aí, gente, o que você tem que entender? As primeiras pessoas que você vai chamar, a gente usou o exemplo do Pedro, mas de preferência as primeiras pessoas que você chama da sua lista são os 3 estrelas e os 2 estrelas também, né? Porque são as pessoas melhores que aparentemente têm mais potencial para o negócio. Se você quiser treinar com 2 estrelas e tal, que às vezes você não está seguro e não quer arriscar perder um 3 estrelas por convidar errado, você treina com 2 estrelas, com 1 ou com 2 estrelas. Aí depois você começa a ligar para os 3 estrelas que são os seus melhores contatos, beleza? Então tá aí o seu segundo contato aí, o João, por exemplo. Você ligou pro João, o João, ele não pôde atender, né? Não, você até começou a convidar ele e tal, só que aí ele teve que desligar lá, a mulher dele chegou em casa, cara, Daniel, eu tenho que desligar aqui, que eu tenho que levar minha mulher no trabalho, enfim, né? Então você, já chamei, você convidou, só que ele não aceitou ainda, você coloca assim, não aceitou. Aí lá na observação, tanto faz se for na primeira ou se for na segunda, você coloca ligar de novo amanhã às 12 horas, né? O João falou assim, cara, Daniel, eu tô ocupado agora, me liga na hora do almoço. Você coloca ligar amanhã às 12 horas. Isso você vai tendo a manutenção, a pessoa vai atender no telefone, você vê a resposta dela e coloca o que você tem que fazer. Primeiro, se ela não aceitou o seu convite, você coloca não aceitou, tenta descobrir o motivo e coloca escrito na observação por que foi o motivo. Se a pessoa ainda não tá nem entre aceitou e não aceitou, você usa esse primeiro campo de observação e fala, tá em dúvida, mandou eu ligar depois para marcar,
enfim, para discutir melhor sobre isso, né? Aí você pega, coloca o horário que tem que ligar, o horário que tem que marcar e tudo mais. Esses campos de observação são muito bons para você saber como foi a conversa. Depois disso, quando você estiver lá no contato número 30, você vai olhar os primeiros contatos, você vai voltar lá no João, lá no Pedro e vai saber, lendo as observações, vai lembrar da conversa, que seria humanamente impossível você lembrar detalhe por detalhe da conversa de cada uma das pessoas. Então, gente, essa é a sua lista de contatos, beleza? Se você quiser, né, eu posso disponibilizar uma versão que eu uso como cópia no computador, uma lista pessoal minha, mas eu tenho a minha lista pessoal no papel e eu só faço a cópia para o computador baseado nessas categorias. Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Foi só um resumo aí, um resumo bem grande até, né, de como fazer a sua lista de contatos,